Fala enlouquecidos, hoje eu tô vindo aqui para poder trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Vocês não liguem não se vocês virem que eu estou suando muito, porque hoje está fazendo muito calor, mas hoje eu vim trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Eu estava pensando o que eu iria gravar para vocês hoje, né? Pra poder aparecer aqui com uma coisa diferenciada. Só que, tipo assim, uma coisa que veio à minha cabeça é o seguinte: há pouco tempo atrás, no caso, eu vi muitos canais fazendo vídeos explicando especificamente sobre o estilo Dark Academia, né? Que era um estilo específico que tinha tanto no estilo literário quanto no estilo de roupas, etc, enfim, né? Eu achei até interessante e tudo mais, mas eu fiquei me perguntando se existiam outros estilos parecidos ou estilos específicos. E aí eu percebi que existem muitos estilos até de roupas, etc, que se encaixam também dentro do meio literário. Então resolvi vir aqui para poder fazer aqui ao falar sobre alguns estilos específicos, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns estilos bem interessantes, bem legais, e mostrar para vocês alguns livros que na minha cabeça se encaixam dentro desses estilos. E hoje a gente vai começar então com o estilo vintage. Mas por que o vintage, Tati? Porque é o estilo que eu costumo utilizar bastante para mim na minha vida, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, beleza? Já ativa o sininho para não perder nada de novo, nada de diferente, interessante que vem por aí pela frente, beleza? Então já vai aqui embaixo, já clica no botão de se inscrever, beleza? Já ativa o sininho para não perder nada. Enfim, gente, vamos começar então. Eu fiz uma pequena pesquisa, uma rápida pesquisa, e aí eu vi que o estilo vintage, né, estava definido lá como algo que o nome já diz, né, retrô ou vintage, que é algo que é considerado antiquado, antigo, né, mas que por conta da questão do giro da moda, vamos botar assim, acaba que se torna um estilo novo, né, se renova, né, é o famoso voltar à moda, né, são coisas antigas que acabam voltando à moda. Então você vê muito utilização de cores assim, que são cores bem definidas. Vou até botar aqui para vocês verem a paleta de cores. Eu utilizei, aliás, essa paleta de cores quando fui fazer a atualização aqui do canal. Então, a atualização da identidade visual, né, do canal. Então você vê que a paleta de cores do estilo vintage, ele é uma paleta de cores bem clara, que eu digo assim, né? É uma paleta de cores que é bem definida, ela é uma paleta de cores forte, mas ela não tem determinados pontos de identificação, vamos botar assim. Então você vê que realmente remete a algo mais antigo e tudo mais. Você vê que o amarelo é uma coisa meio mostarda, o verde é uma coisa meio verde petróleo, ele remete realmente a coisas um pouco mais antigas. O estilo de roupas também costuma ser uma coisa bem, né, depende bastante da época na qual aquela roupa foi desenvolvida, né? Então você vê que se utiliza muito cores coloridas, né? Roupas coloridas, no caso, dependendo do período no qual você está querendo utilizar aquele estilo específico de roupa. Eu vou deixar aparecendo algumas fotos aqui de algumas roupas específicas que passam bastante essa ideia aí do estilo vintage, que é um estilo um pouco mais tipo assim, é algo que é clássico, vamos botar assim. A ideia do estilo vintage é ser um estilo mais clássico. Tanto que os livros que eu trouxe aqui para mostrar para vocês também tem, né, alguns bem mais clássicos, mas vocês vão ver aqui que não são todos clássicos, né? Alguns livros realmente são mais clássicos, mas de certa forma é um estilo que passa uma coisa mais, sabe? Eu não vou saber explicar isso pra vocês. Que esse estilo não é só simplesmente um estilo para você pegar aquilo que é antigo e tornar novo. É mais do que isso, sabe? É um estilo que traz uma ideia mais altiva, sabe? Tipo, de mostrar que aquilo que um dia foi moda, agora pode se tornar moda novamente. Enfim, vamos para os livros então, que eu vou mostrando para vocês e vocês vão entendendo mais ou menos o que eu achei e por que eu achei que esses livros se encaixam bastante no estilo vintage. A começar por um livro que foi lançado pela Tag, aí para vocês verem, né, que é um livro que não é tão antigo assim, né,
Não é um livro antigo, na verdade, né? Ele foi publicado depois pela Record, que é o livro Ragtime. E aí ele tem toda essa coisa do Hollywood, né? Toda aquela coisa dos Estados Unidos, do século XX e tudo mais, sabe? Aquela coisa bem hollywoodiana, bem... como é que dá o nome? Broadway, sabe? Uma coisa bem assim, que pelo menos na minha cabeça encaixa bastante nesse estilo mais vintage, né? Que é uma coisa mais... É uma coisa mais altiva, mas que continua sendo uma coisa mais antiga, mais clássica, enfim, né? Outro livro que eu trouxe aqui também é um livro que eu também ainda não li, mas eu já vi a adaptação desse livro, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um livro aí, né, de Jorge Amado, e ele tem toda essa coisa mais antiga também, né, por ter sido escrito numa outra época, então você vê que o estilo de roupas, o estilo de fala desses personagens geralmente são um pouco diferenciados daquilo com que a gente utiliza hoje em dia, justamente porque a ideia desse livro é que naquela época ele era atual e hoje em dia ele é um clássico, ele é considerado um clássico, né? Mas que ele tem muita referência das coisas que aconteciam naquela época e tudo mais. É uma ótima leitura, eu acredito. A adaptação dele, pelo menos, eu gostei bastante. Agora vamos para livros que eu já li, que eu vou poder falar com mais propriedade, beleza? A começar por Jogador Número 1. Esse é um livro que ele fala muito, claro, né? Ele é uma ficção científica, então ele tem muita coisa ali de jogos e tudo mais. Ele é bem futurista até, na verdade, esse livro. Só que a base dele, o que dá base para o livro, para poder existir essa história, é justamente a cultura pop dos anos 80. Então ele tem muita referência dos anos 80, a cultura pop daquela época e tudo mais. A construção de novos videogames, coisas que aconteciam naquela época, né, nos anos 80. E que na minha cabeça, para mim, pelo menos, ele tem super uma carga bem dentro desse estilo, dessa estética vintage, né? Justamente porque ele tem muitas referências, ele traz, até se você não é muito fã de coisas, referências específicas dos anos 80, talvez você não goste muito desse livro justamente por causa disso, porque ele é riquíssimo em referências, é riquíssimo em coisas que vão trazer para você, né, a experiência daquilo que acontecia naquela época, por mais que o livro seja um livro mais futurista e tudo mais. Outro livro que eu também já li, que eu também acho que traz bastante essa ideia mais vintage, esse é um pouco mais clássico também, é o livro Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon. Eu li esse livro, não nessa edição aqui, mas eu li esse livro, e a capa desse livro, nessa edição aqui, a capa dele já remete já essa coisa, né, que eu tava falando aí do vintage, né? Ele já é aquela coisa bem, né, com cores, como eu tinha falado, né, cores bem marcantes e tudo mais, né? E o estilo de roupas e tudo mais, o estilo que foi utilizado para criar essa capa, enfim. Ele é um livro que ele também tem muita referência, principalmente da época em que esse livro foi escrito, né? E ele, justamente, a carga do que esse livro traz, sabe? O período que o livro acontece é ali no período finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então você vê que ele traz muita referência daquela época, a importância que eles davam para os militares, etc. Então você tem muito dessa carga daquilo que acontecia naquela época. E justamente é isso que traz esse peso mais vintage, você sente aquela coisa mais sofisticada daquela época em que esse livro foi escrito. Então fica a minha recomendação, eu gostei bastante dessa leitura e fica aí minha recomendação para vocês. Ele é uma duologia. Eu só li o primeiro, ainda não li o segundo, tá aqui na minha estante para eu ler o segundo livro, mas fica aí minha recomendação, O Outro Lado da Meia-Noite. E para concluir aqui então essa lista, né, de livros que remetem a essa ideologia mais vintage, eu trouxe aqui O Robô, do Isaac Asimov. É um livro de contos, eu gostei bastante, eu li esse livro, eu gostei bastante desse livro. Muitas pessoas, na verdade, não são muito fãs, principalmente pessoas que não são muito fãs de contos, geralmente não gostam muito desse livro, justamente porque ele traz algumas histórias aí que se tratam de coisas que acontecem na construção dos robôs, né? Dentro da ideia do que o Isaac Asimov deu como ideologia para esse livro, né? Deu como ideologia para construir o universo dele, dos robôs, etc, né? Mas eu resolvi trazer esse livro aqui não só pela questão do período em que ele foi escrito, né? Ele também é um livro mais futurista, justamente porque ele é uma ficção científica. Ele também tem essa ideia aí mais
construção de robôs e etc, né? Como que o mundo vai se desenvolvendo a partir do que esse livro, quer trazer, né? Em relação a antes a gente não tinha, e aí a partir daí foi construído e depois foi construindo outros, até chegar ao ponto específico, né, da humanidade, enfim. Mas eu trouxe esse livro aqui justamente por causa da época, do período em que esse livro foi escrito. De repente, se a gente for trazer outras leituras de outros livros específicos que tratem especificamente sobre robôs ou sobre um mundo mais futurista, de repente vai ter até uma visão um pouco diferente, só que muitos dos livros que a gente vê hoje em dia de ficção científica se baseiam até mesmo nas leis da robótica, criada pelo Isaac Asimov, que também se encontra nesse livro aqui. Então, tipo assim, é aquela mesma ideia do que eu tinha falado, né, do que é o vintage, né, que é pegar algo que era mais antigo, algo que não é atual, né, vamos botar assim, e trazer essa coisa de volta, né, fazer com que essa coisa seja mais nova e etc. Enfim, uma editora até, aliás, né, estamos falando especificamente sobre livros vintage, aproveitar que estamos falando sobre essa estética vintage, uma editora que eu gosto bastante, aliás, já falei muito bem dessa editora, e que pra mim também traz bastante essa ideia da estética vintage dos editores, na verdade, que é a Aleph e a Antofágica. Elas costumam também trazer essa ideia do pegar o antigo e dar uma repaginada, transformar o antigo no novo, né? Dar uma nova cara para aquele estilo específico de livros, né? Aqueles livros que às vezes eram mais antigos e agora se tornam uma coisa nova. Enfim, gente, eu tô pingando aqui até tirar meu óculos. Meu Jesus. Gente, falei pra chuchu. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não liguem pro suador aqui, beleza? Porque eu realmente suo bastante. E hoje tá muito calor, e eu tô gravando sem ventilador para não ficar aparecendo aquele no fundo do vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esquece de seguir o Leitor Enlouquecido nas outras redes sociais, que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo pra vocês. Segue o Leitor Enlouquecido lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, que eu tô sempre tentando produzir um conteúdo legal, diferenciado nas outras redes sociais também, beleza? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nada de novo que vem por aí. E em breve vou estar lançando também outros vídeos sobre outras estéticas e outros livros que se encaixam dentro dessas estéticas, beleza? Pelo menos na minha visão, né? No meu ponto de vista. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos pra vocês e até a próxima.